Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Mês de dezembro, muita ênfase no Natal. É sempre importante a gente rememorar o verdadeiro sentido do Natal e mostrar que o Natal ele encontra o seu significado na pessoa de Jesus. E nós estamos começando uma série desse final de ano intitulada O Salvador Maravilhoso, como tem no nosso boletim. Salvador Maravilhoso. E hoje eu queria, de maneira rápida, pensar com os irmãos sobre esse Salvador maravilhoso, na perspectiva de que esse é o Salvador que cura. O Salvador que cura. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19. Os irmãos acharam, irmãos? Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos nos apresenta um dos milagres, uma das maravilhas desse Senhor maravilhoso, desse Salvador que cura, Jesus Cristo. O texto diz que Jesus estava indo para Jerusalém, provavelmente para uma das festas judaicas. E o texto nos mostra que Jesus estava passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E nesse trajeto ele entra em uma aldeia. E quando ele entra em uma aldeia, sai ao seu encontro 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível, era uma doença letal, uma doença que tinha poder de matar, era uma doença contagiosa, e pelo fato dela ser contagiosa, ela expunha aqueles que eram por ela infectados a uma situação humilhante. Se você ler Levítico capítulo 13, você vai entender um pouco mais sobre isso. As pessoas que eram acometidas de lepra, elas precisavam ficar alheias, distantes, longe da sociedade. Os leprosos, eles se reuniam em colônias, em aldeias, e ali eles ficavam juntos. Eles não tinham contato com absolutamente ninguém.
A pessoa que era responsável por alimentar os leprosos, ela deixava ali o donativo e os leprosos iam para aquele lugar e buscavam aquele donativo. Era uma doença terrível, humilhante. Quando alguém se aproximava de um leproso, ele precisava gritar: imundo, imundo. Imundo, ele estava se referindo a ele mesmo, a ele próprio, para que aquela outra pessoa se afastasse dele. E a lepra, ela tinha a capacidade de ir destruindo a pessoa. E assim, leprosos perdiam dedos, perdiam nariz, perdiam as orelhas, e ficavam aguardando a morte chegar. Uma doença dolorosa, uma doença terrível, uma doença humilhante, uma doença que marginalizava as pessoas. O texto nos mostra que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, como nós dissemos, e quando ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia, 10 leprosos que ficam de longe, diz o texto no verso 13, à distância, eles gritam. E o grito deles era o seguinte: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E eles pedem a Jesus misericórdia, eles pedem a Jesus compaixão. Provavelmente eles já tinham ouvido da fama de Jesus, eles já tinham ouvido que Jesus curava, que Jesus restaurava, e eles, sem se aproximar, eles clamam a misericórdia do Mestre. O texto não especifica o que eles pediram, mas o texto diz que eles pedem compaixão, eles pedem misericórdia do Senhor. É interessante a resposta de Jesus, porque se você olhar a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 5, do verso 12 ao 16, onde Jesus cura um leproso, aquele texto nos mostra que Jesus toca no leproso. Nessa passagem, Jesus não toca no leproso. Nessa passagem, Jesus dá uma ordem para eles. Jesus diz: vão se mostrar ao sacerdote. Jesus os envia ao sacerdote. O que eram os sacerdotes? Dentre várias funções dos sacerdotes, como representantes do homem perante Deus, como pessoas que ofereciam sacrifícios por eles e pelo povo, como pessoas que intercediam pelo povo, uma das funções do sacerdote era ser autoridade sanitária. Os sacerdotes eram autoridades sanitárias, eram inspetores de saúde. Eles eram aqueles que diagnosticavam a lepra. Ao mesmo tempo, eles declaravam uma pessoa curada da lepra. E Jesus simplesmente diz: vão ao sacerdote. Mas aqueles leprosos, obviamente, estavam doentes. Jesus não toca, Jesus não dá uma palavra de cura, Jesus simplesmente os orienta. E o texto diz que eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou. Eles foram se mostrar aos sacerdotes. Mas diz a palavra de Deus que algo maravilhoso aconteceu. O que aconteceu, irmãos? Eles estavam indo
leprosos. 10. Quem sabe alguns deles sem dedo. Quem sabe algum deles com a orelha já desgastada. Nariz. De repente, enquanto eles estão indo, os dedos aparecem. A orelha volta. O nariz é restaurado. E eles olham um para o outro e eles percebem algo. Eles percebem que foram curados. Uma palavra de Jesus pode mudar uma história. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua vida, a minha vida, porque Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A doença daqueles homens era incurável, não havia esperança para eles, não havia solução para o quadro deles, senão a morte. Mas Jesus, com uma só palavra, vão e se mostrem ao sacerdote, mas aquela palavra de Jesus, para que eles pudessem ir até ao inspetor de saúde, até a autoridade sanitária, era uma palavra poderosa. E eles foram, e enquanto eles estavam indo, diz o texto, que a saúde deles foi restaurada, e eles foram purificados. É interessante essa expressão, porque a lepra na Bíblia, ela também é um símbolo do pecado. Porque assim como a lepra é contagiosa, o pecado é contagioso. Assim como a lepra é mortal, o pecado é mortal. Assim como a lepra promove vergonha, o pecado promove vergonha. E o texto diz que aqueles homens, eles foram curados, eles foram purificados, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto traz um detalhe. O texto nos mostra que daqueles 10, todos eles perceberam que foram curados. Um deles interrompeu o seu trajeto. Um deles, percebendo que foi curado, volta. Um deles retorna. Um deles vem a Jesus. Um deles volta para encontrar-se com o Salvador. Os outros 9 seguiram para o sacerdote. É interessante porque o texto diz que esse que voltou, ele era samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E quem sabe daqueles 10 leprosos, 9 eram judeus e 1 era samaritano. E o samaritano era tão desprezado pelos judeus, que judeus, quando quiseram ofender Jesus, o chamavam de samaritano. Porque os samaritanos eram um povo misto, era uma raça que se misturou com nações pagãs. Mas foi exatamente o desprezado, exatamente o rejeitado, que estava junto com os judeus. A enfermidade uniu aquele samaritano com aqueles judeus. Foi exatamente este estrangeiro, como diz o texto, que voltou. E voltou ao Senhor.
Aquele samaritano curado e grato, ele volta ao Senhor e ele se rende aos pés de Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero mostrar para você olhando esse texto? Eu queria que você se lembrasse que há um Cristo que é o mesmo, que há um Cristo que é poderoso para agir nas áreas que ninguém pode agir, que há um Cristo que é poderoso para sarar a sua história, para transformar a sua vida, para mudar os quadros mais caóticos que pessoas que você conhece pode estar vivendo. Há um Salvador que é maravilhoso e há um Salvador que cura. Há um Salvador que restaura. Há um Salvador que pode curar, se Ele quiser, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer mazela. Ele é poderoso. Você crê nisso, meu irmão? Você não está diante de um ídolo aqui. Você não está diante de um ídolo. Você não está aqui para um serviço religioso, formal, mecânico, sem vida, em que a gente passa um tempo aqui e não vê a hora disso acabar. Você está aqui com o seu irmão para um encontro com Deus vivo, com Deus poderoso, com Deus restaurador. Por isso que um dos nomes do Senhor é Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que afasta a nossa dor, a nossa enfermidade, o Deus que traz vida onde há sinais de morte. Mas eu acho interessante as atitudes daqueles 10 leprosos, mas de maneira mais específica do samaritano. Se você observar, há alguns movimentos daquele homem, e que são movimentos que eu e você precisamos ter. São movimentos que eu e você precisamos adotar diante desse Salvador que cura. A primeira atitude deles foi a obediência. Presta atenção, olhe para mim. Jesus os manda ir para o sacerdote, e o que é que eles fazem? Eles vão. Só que quando Jesus manda, não havia nenhum sinal de cura neles. E eles iam para o sacerdote quando eles percebiam que podiam ter sido curados, mas eles simplesmente obedecem, eles vão. Deus quer de você muito mais do que admiração. Deus quer de você muito mais do que gostar de culto. Deus quer de você mais do que cantar músicas para Ele. Deus quer de você a sua obediência. O Jesus que nós servimos, Ele é o Senhor, aleluia. O Jesus que nós servimos, Ele é digno. O Jesus que nós servimos, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele quer, e Ele requer, e Ele merece de mim e de você a nossa obediência. Aquilo que Deus disser para mim e para você, não questionamos, mas obedeçamos. Aquilo que Deus revelou na sua palavra para nós fazermos, obedeçamos. E é na obediência que coisas maravilhosas acontecem. É na obediência que coisas maravilhosas acontecem. A igreja está me ouvindo, irmãos?
é na sua obediência que coisas maravilhosas podem acontecer e vão acontecer. Lembra do que Jesus disse em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Há um Jesus que se manifesta em meio ao amor que se expressa na obediência. Às vezes as pessoas querem ver a ação de Deus nas suas vidas. Você quer ver mais e mais da ação de Deus na sua vida? Levanta a mão e diga amém. Você quer ver a ação de Deus na sua história, na sua casa, na cidade de Garanhuns, no Brasil e no mundo? Diga amém. Você quer, eu quero. E Deus está dizendo para nós: eu quero de você a sua obediência. Eu quero de você a sua submissão, porque eu sou rei, porque eu sou Senhor, porque eu sou poderoso, porque eu sou Deus, porque eu mereço a sua obediência, porque você foi formado por mim para me amar. O texto diz que na obediência coisas aconteceram. O que foi que aconteceu na obediência, irmãos? O texto diz que eles vão até o sacerdote. E quando eles estão indo até o sacerdote, eles percebem que foram curados, purificados, sarados. Quem sabe Deus queira realizar algumas coisas na sua história e na sua vida. Mas às vezes a nossa desobediência nos impede de alcançarmos algumas dádivas de Deus. Não significa que Deus faz tudo o que nós queremos. Deus vai fazer aquilo que de fato nós precisamos. Mas eu queria que você entendesse que é na caminhada da obediência, na caminhada do discipulado, na caminhada da submissão, que milagres acontecem. Mas é interessante que todos os 10 vão ao sacerdote. Todos percebem que foram curados. Os 9 continuam indo para o sacerdote. E um deles, o samaritano, o rejeitado, o patinho feio da história, o humilhado, o marginalizado, o amaldiçoado, é exatamente esse que o texto diz que volta. E o texto diz que ele volta. E quando ele volta, ele faz algumas coisas. Diz o texto, verso 15, olha aí na sua Bíblia. Diz o texto que quando ele viu que fora curado, ele voltou. E ele voltou como, irmãos? O texto diz que ele voltou dizendo: glória a Deus! Glória a Deus! E ele fazia isso em alta voz. Ele voltou glorificando a Deus. Ele voltou exaltando a Deus. Ele voltou elogiando a Deus. E mais, o texto diz que ele praticou um ato de adoração. Ele se prostrou. E se prostrar é um ato de adoração. E se prostrar é um ato de devoção, de reverência, de submissão, de reconhecimento que nós estamos diante de uma divindade.
Quando você se prostra nos cultos aqui, aquilo é uma expressão física na qual você reconhece: eu estou diante do Deus que é digno de ser adorado. Diz o texto que ele se prostrou, rosto em terra, aos pés de Jesus. E mais, ele não apenas exaltou a Deus, ele não apenas adorou a Deus, mas o texto diz que ele agradeceu. Ele agradeceu, ele louvou ao Senhor. E o texto faz questão de dizer: ele era samaritano. O texto termina, e há uma pergunta incômoda de Jesus. Presta atenção, olhe para mim. Há uma pergunta incômoda de Jesus. A pergunta de Jesus é: não eram 10 os que foram curados? Cadê os 10? Jesus os tinha curado. Jesus sabia disso. Não eram 10? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O texto nos mostra que 10 foram abençoados, mas só um agradeceu. Que 10 foram curados, mas só um elogiou o Senhor. Que 10 foram curados, mas só um foi verdadeiramente grato. Presta atenção. Você tem sido abençoado por Deus, irmãos? Levanta a mão e diga amém. Deus tem abençoado a sua vida, sim ou não? Em meio às dificuldades, em meio às lutas, Deus tem abençoado a sua vida. Qual é a sua reação àquilo que Deus tem feito? Qual é a minha reação? O texto nos mostra aqui 3 reações daquele homem: exaltação, adoração e gratidão. Vamos dizer juntos? Exaltação, adoração e gratidão. Mais uma vez: exaltação, adoração e gratidão. Ele dá glória a Deus, ele se prostra rosto em terra e ele agradece ao Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer de nós obediência. E diante de quem Deus é, diante dos feitos de Deus, Deus quer que a minha e a sua vida seja uma vida que o exalta com todo o nosso ser. Deus quer de você mais do que o seu canto. É lindo cantar, né? Foi jóia a gente cantar aqui. Foi bonito demais, não foi emocionante? Que momento lindo a igreja cantando. É bom cantar, e nós devemos cantar, mas Deus quer o seu canto, mas Deus quer a sua exaltação, o seu coração, a sua vida, a sua alma. Deus quer de você e de mim rendição, adoração, entrega. Deus quer de cada um de nós gratidão. Gratidão. Meus amados irmãos, neste final de ano, Deus fala novamente a mim e a você: me obedeça, me exalte, me adore e seja grato. Não reclame, não murmure, seja grato. Sabe por quê? Porque Deus usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que o amam. Você crê nisso? Todas as coisas. Você ama o Senhor? Diga amém. Deus lhe chamou segundo o propósito dele? Diga amém. Então sabe, Deus usa todas as coisas, até as ruins, para cooperar para o seu bem. Então seja grato. Então seja grato. Mas eu queria terminar.
que o texto, ele conclui de uma maneira interessante. O texto vai nos mostrar que aquele homem, ele obedece, e na obediência dele, ele é curado fisicamente. E diante da bênção da cura, ele volta. E ele exalta, adora e agradece. Os outros 9 não voltaram. Jesus diz: não houve porventura outro que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E no verso 19, olha aí na sua Bíblia, vamos ler juntos? Olha o que Jesus disse: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados. 1 voltou, exaltando, adorando e agradecendo. 10 foram curados. 1 foi regenerado. 1 foi salvo. 1 foi redimido. 1 foi purificado não apenas da lepra, mas foi purificado de todos os seus pecados. Foi purificado não apenas da enfermidade, mas foi purificado de todos os seus erros. O Warren Wiersbe diz: os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote, mas ele, o samaritano, foi declarado salvo pelo Filho de Deus. O excluído foi salvo, o excluído foi perdoado, o excluído foi restaurado, o excluído foi curado no seu corpo e na sua alma. Jesus diz para ele: levanta-te e vai, a tua fé, a fé que você demonstrou, me exaltando, me adorando, me agradecendo, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que o Cristo que nós servimos, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem queria uma bênção temporal. Deus lhe deu uma bênção temporal. E Deus lhe deu a salvação eterna. Aleluia. Aquele homem não queria morrer de lepra. Deus não apenas o curou da lepra, mas Deus declarou para ele: você não vai morrer eternamente nunca, e a morte física não vai vencer você. Eu lhe dou a vida eterna, eu lhe dou a salvação, eu lhe dou a vitória, não apenas sobre a morte, eu lhe dou a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória não apenas sobre a enfermidade física, mas a vitória sobre o pecado. É esse o Salvador maravilhoso que nós servimos, o Salvador que nos cura. Mas Ele cura não apenas o nosso físico, quando Ele quer. Ele quer efetuar uma cura ainda maior. Ele cura a nossa alma. Ele perdoa os nossos pecados.
Ele nos dá uma nova vida. Ele nos lava. Ele nos restaura. A maior enfermidade do homem, por pior que sejam enfermidades que nós enfrentamos aqui, é estar longe de Deus. Mas Jesus, Ele veio e Ele morreu para lhe restaurar, para lhe perdoar, para lhe sarar. Quantos aqui foram salvos pelo Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus. Diante daquilo que o Senhor tem feito, qual tem sido a sua resposta? Diante do amor de Deus por você, qual tem sido a sua reação? Deus nos chama para vivermos em obediência. Deus nos chama para exaltá-lo, para adorá-lo, para nos submeter à sua vontade, para sermos gratos a Ele. Vamos ficar de pé, irmãos.